Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre um dos meus assuntos favoritos da vida, que é a Era Vitoriana. Se você é novo por aqui, muito provavelmente você não conhece a minha obsessão literária por esse período histórico, que é um período longo, que vai de 1837 até 1901, que é o reinado da Rainha Vitória na Inglaterra. Portanto, é um período de grandes conjecturas políticas, transformações contínuas no cenário mundial, em termos sociais, políticos, econômicos. Assim, a Era Vitoriana é um período muito fértil para literatura, para análise, e é algo que eu amo bastante. E pensando nesse meu amor por esse período maravilhoso, pensei em trazer aqui 5 dicas de livros que eu amo, são todos aqui favoritos da vida, para quem quer começar a ler um pouco mais sobre esse período, para tentar entender como que era vitoriano, como era ser um vitoriano ali no século XIX. Bom, vamos começar com uma das minhas autoras favoritas, que é a Elizabeth Gaskell. Esse daqui é o Mary Barton. Todos os livros que eu vou mostrar aqui já estão disponíveis em português, graças a Deus. Eu tentei fazer mais essa curadoria, digamos assim, né? Porque infelizmente muitos livros ainda não foram traduzidos, mas nós temos essa tradução aqui de Mary Barton, ou Mary Barton, né? Se você preferir. Que é um romance industrial. A Elizabeth Gaskell, ela é conhecida por escrever romances industriais, e por romances industriais a gente entende um romance que trata bem da exploração da classe trabalhadora, que fala sobre a ascensão da burguesia e as disputas, né, de espaço entre essas duas classes. Esse aqui, é claro, trata muito bem sobre isso, é mais em Manchester. Portanto, a gente tem aqui um cenário de meio que triângulo amoroso, dessa família que está tentando de tudo para sobreviver nesse período onde os trabalhadores estão perdendo espaço para as máquinas, onde não há garantia de direitos trabalhistas. A Elizabeth Gaskell fala bastante sobre esse cenário, sobre a perspectiva dos trabalhadores nesse período. É um livro muito legal para entender a dinâmica do trabalho, a dinâmica do capitalismo no século XIX, né, quando nasce essas duas classes que são tão dicotômicas, né? Fica aí a baita indicação desse livro incrível, que vale muito a pena ser lido. Infelizmente ele não é tão conhecido, mas devia, porque ele tá muito pano pra manga, viu, em termos de análise. O próximo livro que eu vou mostrar aqui é um livro menos conhecido dessas irmãs tão incríveis, tão maravilhosas, que são as irmãs Brontë. Vocês muito provavelmente conhecem a Jane Eyre, da Charlotte, ou O Morro dos Ventos Uivantes, mas pouco se fala da Inquilina de Whitefell Hall. Eu trouxe aqui 2 edições, porque eu li a primeira vez nessa daqui, que é em inglês, e li nessa daqui da editora Record. Eu não sei como é que ficou a tradução da editora Companhia das Letras, se eu não me engano, né, que lançou recentemente esse livro. Me contem aí se vocês gostaram, tá? Porque eu tô pensando em comprar. Porque eu gosto de ter mais de uma edição, assim, toda vez que eu vou reler, porque geralmente esses livros da Penguin vêm com bastante texto de apoio, né? E eu acho bem legal. Mas eu lembro de ter gostado muito dessa tradução aqui, que à altura, no momento em que eu li, só tínhamos essa. Bom, como eu disse, a Anne, ela é menos conhecida e menos falada, né, em comparação às suas irmãs, mas ela não deixa de ser tão incrível quanto as irmãs dela. Eu acho que esse livro aqui deveria ter uma maior notoriedade, porque ele traz tantos debates, gente, sensacionais sobre a posição da mulher no século XIX, na figura aqui da Ellen, que é essa mulher viúva que está tentando de tudo recomeçar uma vida, e a vida dela é permeada de segredos e reviravoltas. Quando ela começa a se interessar, né, pelo Gilbert, há toda uma reviravolta relacionada ao passado dessa personagem, e a gente consegue entender muito bem as diferenças, né, entre a posição social da mulher e a posição social do homem. Nesse período aqui, logo, é um livro sensacional para entendermos a participação feminina na sociedade, né, no século XIX. Eu acho que as irmãs Brontë, elas falam muito sobre isso, e é um livro que realmente merece mais notoriedade, merece ser falado mais,
porque a Anne tem uma narrativa única, com quebra de paradigmas com relação à posição social feminina nesse período. Ela enseja debates para a gente entender essa relação entre o feminino e o masculino no século XIX. Baita livraço, viu? Merece muito, muito ser lido. Agora, um dos queridinhos da minha vida, talvez um dos meus autores, talvez não, com certeza um dos meus autores favoritos, é que é difícil decidir qual livro dele recomendar, mas hoje eu trouxe David Copperfield, do Charles Dickens. É o meu Dickens favorito, assim como também o Dickens tinha um carinho muito especial por esse livro. Essa edição aqui não existe mais, que é da Kozak Naif, mas a edição da editora Zaha tem o mesmo texto desse daqui. E o que falar do David Copperfield, né, gente? É um romance de formação, onde nós seguimos a vida do pequeno David desde seu nascimento, literalmente no nascimento. Esse daqui tem um dos melhores inícios da história da literatura. Eu vou até ler para vocês, porque é algo que sempre me impressiona. Ele começa literalmente com nasço. Se serei o herói de minha própria vida, ou se essa posição será ocupada por alguma outra pessoa, é o que estas páginas devem mostrar. Gente, meu Deus, assim, não se assustem com o tamanho desse livro, ele tem mais de 1000 páginas nessa edição aqui, porque é um livro delicioso de ser lido. Olha, o que o David Copperfield sofreu, a Juliette não sofreu não, gente, pelo amor de Deus. Esse aqui sofreu muito mais que a Juliette. Olha, eu vou falar pra vocês, que livro incrível. Então a gente acompanha a infância, a adolescência, a vida adulta do David, marcada por reviravoltas, por momentos assim tristes. Se você já leu, me diga o que é aquele capítulo chamado A Tempestade. É assim, uma das coisas mais bem escritas que eu já li na minha vida. E a cada momento você se sente ainda mais preso nessa narrativa. É difícil largar esse livro e é difícil se desconectar dele depois que você termina. Aqui também a gente fala bastante sobre trabalho infantil, sobre uma pessoa que está tentando ascender socialmente nessa sociedade marcada por estratificação social. É o nascimento da noção de criança, da noção de família, tudo aqui em David Copperfield. É simplesmente incrível e vale muito, muito, muito a pena. Assim, se você nunca leu nada do Charles Dickens, tá aqui, ó. Pode começar com esse, que é sucesso garantido. Em seguida, também aqui, assim, um top 10 dos meus livros favoritos da vida, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Os próximos livros que eu vou mostrar, esse quanto o último, eles já pegam o final da Era Vitoriana, então já tem um quesinho, assim, de modernidade, digamos. Aqui é um pacto fáustico. O Dorian Gray é esse jovem extremamente bonito, até que um dia ele percebe que ele vai envelhecer e o quadro que o seu amigo estava pintando não vai. Aquele quadro que vai eternizar a beleza e a juventude do Dorian vai permanecer do mesmo jeito. Ele, no entanto, vai envelhecer. E aí ele faz meio que um pacto fáustico, né, com esse quadro, para que o quadro envelheça e ele não. Gente, é assim, uma coisa impressionante o que o Oscar Wilde fez. Ele escreve poesia em forma de narrativa. E se você tem a oportunidade de ler esse livro em inglês, é ainda melhor. Bem, e o Oscar Wilde pagou muito caro pela publicação desse livro. Foi um livro censurado na época. Ele teve que responder judicialmente pela publicação dele. Acho até que, se eu não me engano, ele foi preso por causa do conteúdo do livro. Como eu disse, tem um quesinho de modernidade aí, que era uma afronta para a sociedade vitoriana. Quando a gente fala de sociedade vitoriana, a gente fala muito sobre preceitos morais, né? Sobre regras sociais que você precisava seguir para ser um indivíduo respeitado, digamos assim, na sociedade, ou para, no mínimo, jogar o jogo daquela sociedade que era tão moralizante, era tão pautada nessas regras coercitivas. Então, esse livro aqui, ele também quebra esse paradigma e ele é incrível. Se você nunca leu nada da Era Vitoriana, pode começar com esse aqui. Foi o primeiro livro que eu li
desse período e foi amor à primeira vista. Por fim, o último livro que eu tenho aqui para mostrar para vocês é Drácula, do Bram Stoker, outro clássico que você com certeza já ouviu falar, e também é da Era Vitoriana. Eu acho que é um livro muito interessante para a gente pensar em como os medos são construídos socialmente também. O Drácula é a epítome do medo vitoriano, né? O medo do desconhecido, o medo do estrangeiro. É um livro incrível, o medo também das mulheres, porque há uma contraposição muito grande com relação a Lucy e a Mina, meio que a anjo do lar e a mulher devassa. É um livro sensacional, não dá medo, tá? Mas ele é muito interessante pra gente realmente pensar na forma como os medos são desenvolvidos com o passado dos anos. Ele continua sendo um clássico gótico. Tanto Drácula quanto o Retrato de Dorian Gray e A Inquilina de Wardfell Hall são livros aí que são encaixados no gênero gótico. Se você se interessa por esse gênero, ó, isso aqui é um prato cheio, esse e os outros dois livros, porque tem muito pano para manga, muita coisa para discutir, muitas representações sociais na figura do Drácula. Cabe aí uma análise gigantesca, porque é um livro muito marcante para esse período, que fala bastante sobre as convicções vitorianas e principalmente sobre o medo que eles sentiam. Então é isso, gente, essas são as minhas indicações para o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aí se vocês já leram algum desses livros, qual foi o primeiro livro que você leu da Era Vitoriana, ou se você ainda não leu nada e já vai começar com algum desses. Eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!